Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes aqui do canal Flamengando, ou espectadores, né? Gente, eu até por falar isso, eu falo assim, ouvintes, apesar de ser no YouTube, porque tem muita gente, eu sou assim, mas eu ligo no YouTube e vou ouvindo as pessoas falar e vou fazer outra coisa. Então a gente fala sempre ouvinte. Me perguntaram, por isso que eu estou falando, por que você fala ouvinte, não só espectadores? Por causa disso. E aqui no Flamengando, a gente vai usar o clique de hoje para fazer um balanço da Libertadores e pensar um pouquinho o jogo contra o Nova Iguaçu, a grande final do Campeonato do Rio de Janeiro. Rapaz, a Libertadores aconteceu muita coisa que a gente previa, né? Primeiro, eu acho que tem que falar do grupo do Flamengo. E ontem, no Chile, o jogo não foi no campo do Palestino, que estava sem condições, um campo horroroso. O Bolívar mostrou que é forte, como a gente havia previsto aqui. Não só eu aqui no clique, como vocês nos comentários, como o Braia, Gilberto e o Marcelo na live Raiz de segunda-feira, na época do sorteio. O Bolívar fez 4-0 no Palestino, jogando fora do morro, como a gente disse, o Bolívar pontua fora de La Paz. Ele não depende da altitude para ganhar os jogos. Numa grande atuação do Chico, brasileiro, gol de Bruno Sávio, também Chico fez 2, o Bruno Sávio fez 1. O Bolívar passeou. Nas poucas vezes que o Palestino criou oportunidades, o goleiro foi muito bem, dos dois times, os dois goleiros foram bem, o goleiro do Bolívar foi muito bem. O Bolívar fez uma vitória fora de casa, fora da altitude, com muita autoridade. Então, se o 1-1 do Flamengo com o Palestino, como eu gravei, foi bom em termos de classificação, contra o Milionários, foi bom em termos de classificação e tal no grupo, né? O Flamengo não é um resultado ruim e tal, mesmo tendo jogado mal. A partir da vitória do Bolívar, para ser o primeiro do grupo, o empate foi ruim, porque o Bolívar já bota 2 pontos de frente no Flamengo. Se ele conseguir na altitude vencer o Flamengo, ele bota 5. Mesmo que ele perca no Rio de Janeiro, o Flamengo precisará que ele tropece 2 pontos em algum lugar para passar em primeiro. Então isso pode levar o Flamengo para o pote 2, esse empate com o Milionários. Eu sei que está muito no início, mas eu tinha dito, né, que a atuação foi ruim para a classificação, não foi ruim, realmente para classificar não é um resultado ruim, mas para ser primeiro talvez tenha sido ruim. E aí o Bolívar já toma a frente, não só no saldo, como na pontuação. Claro que o Flamengo também vai jogar contra o Palestino, pode abrir saldo, mas neste primeiro momento o Bolívar larga na frente. O Flamengo só empatou com o Milionários na Colômbia. O Milionários pode até ser o fiel da balança, porque quem joga 2.600 e tal em Bogotá, joga em La Paz, não sente muito não. Então o Milionário não vai sentir muito La Paz não. É que o time do Milionários a gente viu, não é nenhuma seleção mundial. O Bolívar é melhor, mas ele pode tirar ponto do Bolívar em La Paz ou na Colômbia também. Está aberto, o grupo está aberto. E o Palestino realmente parece ser a quarta força do grupo, foi muito mal ontem. Vamos ver se tem força para reagir. Vai jogar aqui no Maracanã com o Flamengo depois de um 4-0. Será que terá força? Vamos ver. Pensando no campeonato estadual, eu não sei se o Tite tem que botar o time reserva. Talvez comece o jogo com os titulares e aí no meio tempo troque 5, porque o jogo contra o Palestino aqui não tem viagem, não é um jogo, mas também não pode levar a brincadeira, achar que é porque vai jogar com o Palestino que perdeu de 4 já ganhou. Não ganhou nada. Eu falei aqui, o jogo é jogado, tá gravado aí no clique. Quem quiser assistir na live, que é na gravação que a gente fez sobre o sorteio da Libertadores. E um monte de verdade, não, jogo fácil, jogo fácil. Eu falei, não é jogo fácil. O jogo é jogado. Um monte de time brasileiro tropeçou. O jogo é jogado. Não tem esse negócio de ganhou antes. Então, acho que o Flamengo não deve levar o jogo com o Nova Iguaçu à brincadeira, porque não é final de campeonato, mas não sei se poupa alguém. A preocupação é o Pedro. Porque como o Pedro, como disse o Gilberto na live Raiz, é de aço, né? Não se machuca. Mas com esse negócio do Gabigol fora, se o Pedro se machucar, gera um problema importante para o Flamengo. Então, acho que é uma questão do Tite pensar, né? Talvez colocar o Davi Luiz e mesmo não ter jogado juntos, e esse menino Léo Ortiz, eu não sei, para poupar um pouco o time titular e tal. Talvez tirar o Pulgar, que leva muito cartão, e não que o cartão faça falta na final, mas colocar o Igor Jesus, eu acho que dá para mexer um pouquinho no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas não sei, eu acho que como é jogo que vale taça, eu acho que o Tite vai fazer a segurança, vai entrar com o time titular, até para que todos coroem esse momento, e aí no intervalo vai trocar 5, se tudo correr como se espera, né, que o Flamengo faça aí um bom jogo com o Nova Iguaçu e não tenha risco algum de perder por 3 gols
de vantagem. Vamos ver o que ele vai fazer. Falando da Libertadores e da Sula rapidamente, você vê, rapaz, a gente falou que o São Paulo estava num grupo difícil, que eu disse que acho que o São Paulo não classifica, não que eu esteja torcendo por isso. Já começou perdendo para o Tajeres na Argentina. A gente brincou aqui, né? Até falei, não sei se eu posso falar que o Rosário é Barra Brava, mudei assim, na hora que eu estava explicando a pressão que é em Rosário, vejo o que aconteceu no jogo Peñarol e Rosário, aquilo não é futebol, aquilo é uma selvageria. Dizem que o Rosário, inclusive, pode ser punido pela Conmebol com exclusão da Libertadores. Não me parece, eu acho que não é o perfil da Conmebol, mas a gente não sabe. A situação foi muito grave, né? Sinalizador jogado, alambrado, pedra jogada em cima de jogador, enfim. A própria torcida do Peñarol revidou depois jogando sinalizadores em cima da torcida do Rosário. É uma situação muito complexa, não só que passa o Rosário Central por conta do que aconteceu no campo, lá no Gigante de Arruíto, quanto a cidade. O Rosário vive com os narcotraficantes peitando a sociedade, né, já que aqueles que estão presos estão sendo colocados nos seus devidos lugares e tal. Uma coisa bem parecida com o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro muitas vezes. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu disse que jogar em Rosário era duro, e é duro. E vai ser duro para todo mundo que for a Rosário jogar contra o Rosário Central, se o Rosário permanecer jogando com torcida no seu estádio. Do mais, rapaz, acho que o Botafogo ter perdido no Rio de Janeiro da forma que foi, eu não vou dizer que foi surpreendente, porque eu disse que o grupo tinha jogo. Eu falei que o pessoal está comemorando que não pegou o brasileiro, o grupo não é fácil. Mas certamente nos causa uma certa estranheza. Eu não vi o jogo do Botafogo, mas assim, não era o resultado que se esperava que o Botafogo fizesse, e da forma que foi, né? Com o Júnior jogando livre, Tietê no banco, e os jogadores do Júnior jogando. Eu não vi o jogo, eu vi os gols, com a bola dominada, ninguém marcando, e Tietê no banco. Eu acho isso uma loucura completa, mas enfim, vamos ver. O Botafogo se complica bastante, porque ele ainda vai jogar na altitude de Quito contra a LDU. Se ele não vencer, perder o jogo, ele de 18 só pode fazer 12. E aí vai ser uma situação difícil. Mas tá na vida, tá na briga ainda, tá todo mundo na briga. O Grêmio quis botar reserva contra o Strongest por causa da final do Campeonato Gaúcho, bancou que o Strongest não vai ganhar ponto fora de La Paz, que dá para ele buscar. Tem sentido. O Palmeiras deu sorte, foi muito mal contra o São Lourenço, mas empatou, mostrando a sua força até da sua camisa, também poupando para a final do Paulista. Acho que o Abel fez certo, é uma taça, e o Palmeiras tem um jogo difícil com o Santos, um clássico. No geral, eu achei que o Flamengo, então, fez uma estreia muito ruim, com resultado que foi bom, mas que somado ontem ao resultado do Bolívar, já não foi tão bom, se o Flamengo pensa em passar em primeiro, claro. Para terminar, quero falar um pouquinho da Sula, daquele grupo que a gente está acompanhando mais de perto do Fortaleza, né? O Nacional de Potosí empatou com o Boca lá, 4.000 metros. O Boca arrumou um ponto lá. E o Fortaleza fez um jogo muito difícil contra o Esportivo Trinidense no Paraguai e ganhou por 2-0. Abriu 2 do Boca. Foi bom para o Boca empatar? Depende. Se o Fortaleza for no Morro e perder, foi bom para o Boca. Se o Fortaleza for lá e ganhar, foi péssimo para o Boca. Mas é aquilo que eu falei, o Nacional de Potosí não vai ganhar ponto fora da Bolívia. Eu não acredito, pode ser que ganhe. Eu não acredito no time do Nacional, acho um time muito fraco. Mas no Morro vai ganhar. E já tirou 2 pontinhos do Boca, quem sabe poderão fazer a diferença. Ou a favor do Boca, porque esse pontinho que ele ganhou, se o Fortaleza perder, ou contra o Boca, se o Fortaleza conseguir ganhar lá em cima. Agora, o Trinidense não é cansado. Ele fez jogo duro com o Fortaleza e certamente fará também no Paraguai jogo duro com o Boca Juniors. Mas na Sula, o Corinthians uma decepção, contra o Racing do Uruguai, muito mal. O Inter empatou, o Cuiabá empatou, o Bragantino ganhou na estreia do Coquinho Bonito, de 1-0, sofrendo muito em Bragança, para ganhar de um time limitado do Chile. Então os times brasileiros não têm, assim, em geral, uma boa saída na Libertadores e na Sula, exceto o Fortaleza na Sula e o Atlético Mineiro, que fez 4-0 na Venezuela com o time titular contra o Caracas, não brincou, não poupou para a final do Mineiro, falou, nós vamos jogar para dentro, fez 4 gols logo e resolveu o seu problema na Venezuela diante do Caracas. Acho que o Atlético fez a melhor estreia, acho que não tem como ser diferente, o melhor foi o Atlético Mineiro. Flamengo está no grupo, Flamengo está na briga, vamos ver se domingo se levanta essa taça, eu acho que vai levantar, já disse aqui no clique que o campeonato estadual para mim acabou, vamos ver se o Flamengo confirma esse título e como é que a equipe vai responder diante do Palestino. Vamos ver se o Tite volta com aquele time que vinha jogando, pelo menos estava dando certo. Aí eu acho que o tempo vai mostrar aí como é que o Flamengo vai encarar esse grupo da Libertadores,
enquanto o Flamengo joga com o Palestino, o Bolívar vai receber o Milionários em La Paz. E nós vamos ver se o Milionários tem chance de brigar ou se vai ficar para a Sul-Americana mesmo como terceiro colocado do grupo. Um abraço a todos, gente. Valeu! Uma vez Flamengo.